Você sabia que existe um país onde um homem pode acabar com o casamento dizendo apenas 3 palavras? E pode ser por telefone, sem cartório, sem papelada, sem olhar no olho da esposa e sem nenhuma justificativa. Sabia que, nesse mesmo lugar, festas de casamento com comida demais são proibidas? E os noivos podem até ser presos? E se eu te contar que lá, até chorar em velório é motivo de repressão? Parece mentira, mas esse lugar existe. E se chama Tajiquistão. Isolado, montanhoso, quase esquecido pelo resto do mundo, mas com uma realidade que vai te deixar de queixo caído. Hoje, no belo mundo, a gente desembarca numa das nações mais fechadas da Ásia Central. Número 1. Localização e dados geográficos. Quando a gente pensa na Ásia, logo vem à cabeça nomes como China, Japão e Índia. Se for a Ásia Central, talvez você até se lembre do Afeganistão, Paquistão ou de algum estão mais conhecido como o Turcomenistão. Mas e o Tajiquistão? Provavelmente você nunca ouviu falar dele. Ou se ouviu, foi de raspão, sem saber exatamente o que ele tem de tão peculiar. Pois é justamente por isso que a gente vai começar essa viagem localizando esse país quase secreto. O Tajiquistão é uma ex-república soviética encravada no coração da Ásia Central. Ele faz fronteira com o Afeganistão ao sul, o Uzbequistão a oeste, o Quirguistão ao norte e a China a leste. E é literalmente espremido entre potências, conflitos e montanhas. E que montanhas? Mais de 90% do território é formado por cadeias montanhosas. A mais impressionante é a Cordilheira do Pamir, apelidada de Teto do Mundo. Lá estão alguns dos picos mais altos da Ásia, ultrapassando 7.000 metros de altitude. Agora junta isso com um território pequeno, pouco mais de 140.000 quilômetros quadrados, menor que metade da Espanha, e com um clima extremo, que vai do calor seco ao frio congelante, dependendo da altitude. O resultado? Um país isolado, quase inatingível, mas cheio de paisagens absurdas e histórias que o resto do mundo nunca ouviu. E é justamente aí que nossa jornada começa. Número 2. História. Muito antes de ser um país isolado nas montanhas da Ásia Central, o Tajiquistão foi palco de algumas das civilizações mais poderosas do mundo. Durante séculos, ele foi um ponto-chave da Rota da Seda, aquela rede de rotas comerciais que ligavam o Oriente ao Ocidente. Passaram por ali caravanas vindas da China, mercadores do Oriente Médio, invasores da Ásia Central e até Alexandre, o Grande, em sua marcha de conquistas. Durante boa parte da história, o território onde hoje está o Tajiquistão foi dominado por vizinhos mais poderosos. Primeiro pelos persas, depois por reinos islâmicos medievais da Ásia Central, como o Império Samânida, que fez florescer as artes, a ciência e a literatura na região. Mais tarde, vieram as invasões mongóis, lideradas por Gengis Khan, que devastaram tudo no caminho. E por fim, os russos, que anexaram a região no século XIX e a transformaram numa república soviética. Na prática, o país passou séculos sendo controlado por outros, ora como colônia, ora como província. A independência só veio em 1991, com o colapso da União Soviética. Mas ela trouxe mais dor do que celebração. Logo no ano seguinte, o país mergulhou numa guerra civil sangrenta, que durou 5 anos, deixou dezenas de milhares de mortos e destruiu o que restava da economia. Desde então, o Tajiquistão tenta se reerguer. Ainda enfrenta pobreza extrema, boa parte da população vive fora do país, e o governo está nas mãos do mesmo presidente desde 1992. É uma história de domínio, resistência e esquecimento. Um país que passou a maior parte do tempo sob o controle de outros e que ainda hoje busca entender quem é e para onde vai. Número 3. População, religião e crenças. Hoje, vivem ali pouco mais de 10 milhões de pessoas.
A grande maioria é tajique, mas também tem uzbeques vindos do Uzbequistão, russos vindos da antiga União Soviética e kirguizes do vizinho Quirguistão. E nos últimos anos, milhares de afegãos também cruzaram a fronteira em busca de refúgio. Cada grupo tem seus próprios costumes, comidas e até maneiras de falar, mas, no geral, vivem lado a lado, especialmente nas regiões montanhosas mais isoladas. A religião mais comum no país é o islamismo sunita, só que, mesmo com a influência muçulmana, muita gente ainda segue tradições que vêm de bem antes disso, como o Nowruz, o Ano Novo Persa, que celebra a chegada da primavera com danças, pratos especiais e rituais ligados à natureza. Ou então, as promessas feitas em santuários no alto das montanhas, os amuletos contra o mal-olhado e as benzedeiras que ainda atendem nas aldeias. No fundo, a fé no Tajiquistão não está só nas mesquitas. Ela está no cotidiano, nas histórias que os avós contam, nos gestos de proteção, nas comidas da família. É uma mistura viva de religião, costume e memória. Um povo que vive entre dois mundos, com um pé na cultura persa antiga e o outro nas marcas que o comunismo soviético deixou. E talvez seja exatamente isso que torna o Tajiquistão tão diferente. E por falar em pratos especiais, é impossível entender o Tajiquistão sem falar da comida. Número 4. Comida. No Tajiquistão, comida é sinônimo de acolhimento. Tudo gira em torno da mesa, ou melhor, do chão. Porque em boa parte das casas não tem mesa nem cadeira. As refeições são servidas num dastarkhan, um tecido estendido no chão onde todo mundo senta junto, como manda a tradição. Logo no começo vêm os aperitivos, frutas secas, nozes, pedaços de alva. Depois vem a sopa, a carne e por fim o prato mais esperado, o plov ou osh, como também é chamado. Um arroz cozido com cenoura, carne de cordeiro e muito óleo, tudo feito num caldeirão fundo chamado kazan, direto no fogo. Às vezes, o prato ganha extras como grão de bico, frutas secas ou até alho inteiro. E o mais curioso é que todo mundo come junto, de um único prato comunitário, usando uma colher grande ou, na tradição rural, com as próprias mãos. Mas nada disso importa se faltar um item especial, o non. Esse pão achatado, redondo, assado em forno de barro, está presente em absolutamente todas as refeições. E olha que, se ele faltar, é como se não tivesse mais nada na mesa. Pode ter arroz, carne, frutas. Mas se não tiver pão, muita gente vai dizer que não tem o que comer. É nesse nível. E o respeito por esse pão beira o sagrado. Se ele cair no chão, ninguém joga fora. Coloca-se numa mureta, num telhado ou numa pedra alta, para que passarinhos ou cães possam comer. Jamais, em hipótese alguma, se coloca o non de cabeça para baixo. Dizem que isso traz má sorte. Também não se pode colocar nada em cima dele, a não ser outro pedaço de non. Quebrar essas regras é como desrespeitar a casa. Outro prato típico é o kurutob, um caldinho feito com bolinhas de queijo seco salgado, dissolvidas em água, derramado sobre pão folhado e coberto com cebola frita e vegetais. Nada de carne, só textura, aroma e sabor. E mais uma vez, tudo compartilhado no centro da roda. No verão, os bazares explodem de frutas frescas, melões, romãs, damascos, uvas, figos, tudo natural, tudo barato, e sempre acompanhado do chá verde, que é praticamente uma extensão do corpo tajique. Quente, sem açúcar e servido em xícaras pequenas, sem alça. Pode ser no café da manhã, no meio da tarde ou depois do jantar. Não importa a hora, sempre tem um chá esperando. Aliás, a chaicana, ou casa de chá, é o ponto de encontro da cidade. Gente sentada no chão, conversando, jogando conversa fora, dividindo pedaços de pão e goles de chá. Porque no Tajiquistão, comer é muito mais do que se alimentar. É estar junto. É respeitar o outro. É fazer parte.
Número 5. Casamento, tradições e regras não escritas. Depois da comida, vem o que mais revela a alma de um povo: os costumes. No Tajiquistão, tradições sociais moldam tudo, desde o jeito de servir um chá até as regras invisíveis que controlam a vida de um casal. Os casamentos continuam sendo o grande evento da vida tajique. Nas áreas rurais, muita gente ainda se casa cedo, por volta dos 15 anos, mesmo que a lei diga que o mínimo é 18. As uniões geralmente são arranjadas pelas famílias e o noivo paga um dote em dinheiro para a família da noiva, valor que costuma bancar a própria festa. E que festa! Comida farta, dança tradicional, convidados da vila inteira. Pelo menos era assim, porque ultimamente esse tipo de exagero vem sendo desencorajado por ordens vindas de cima. Mas isso a gente vai explicar melhor mais pra frente. Se sobrar dinheiro, tem ainda o Tuchonadani, um ritual curioso onde parte da gorjeta do casamento é jogada para as amigas solteiras da noiva. Reza a lenda que quem pegar ganha sorte no amor. É mais ou menos como pegar o buquê da noiva na nossa tradição. Mas o que mais chama a atenção é o depois do felizes para sempre. Muitos homens tajiques casam e logo depois vão trabalhar fora do país. E quem assume o comando da casa não é a esposa, mas a sogra. É ela quem cuida dos filhos, da rotina e ainda supervisiona a nora. A esposa vira quase uma visita permanente, sempre sob vigilância. E se o casamento não der certo? Para o homem é simples. Basta dizer a palavra talok 3 vezes, até por telefone, e pronto, está divorciado. Já a mulher enfrenta um processo mais longo e doloroso. Muitas vezes é vista como culpada e acaba marginalizada pela própria comunidade. Agora, uma curiosidade que ninguém esquece. No Tajiquistão, principalmente nas áreas rurais, sobrancelha grossa é pouco. O ideal é ter uma só. Sim, monocelha. Mulheres chegam a unir os pelos com maquiagem ou até tatuagens temporárias. Para elas, isso não é estranho nem feio. É símbolo de pureza, feminilidade e orgulho. E por falar em orgulho, por lá educação e respeito têm regras claras. Cumprimentos entre homens são com aperto de mão firme e frases de cortesia. Entre mulheres, beijo no rosto. E quando a comida chega, ninguém toca no prato antes da pessoa mais velha. Recusar um chá, um doce ou uma fruta? Nem pensar. Isso é falta de educação séria. Num lugar onde a tradição vale mais que o papel, saber se comportar é quase questão de sobrevivência social. Número 6. Cenários que parecem de outro mundo. Isolado por montanhas, guardado por vales e quase esquecido pelos guias turísticos, o Tajiquistão abriga paisagens que parecem ter saído de uma pintura. Quem se aventura por lá acaba descobrindo que, mesmo sendo um dos países menos conhecidos da Ásia Central, ele reserva um espetáculo visual difícil de esquecer. A jornada começa pela capital, Dushanbe, uma cidade tranquila, de ruas largas e cheias de árvores, onde está o Museu Nacional do Tajiquistão. Lá dentro, o passado do país ganha forma, desde vestígios da Idade da Pedra até relíquias da época soviética. Mas basta sair do centro para tudo mudar. Logo surgem os picos nevados das montanhas Fan, que escondem os famosos 7 lagos. Cada um tem uma cor diferente, que vai do azul profundo ao verde esmeralda. E no meio desse cenário, um nome antigo ainda é lembrado: Alexandre o Grande. Dizem que ele passou por lá, e foi justamente em sua homenagem que batizaram o lago de Iskanderkul. Só para você saber, Iskander é como o Alexandre é chamado por ali. Agora, se a lenda é verdade ou não, ninguém sabe. A única certeza é que o lago é de tirar o fôlego. Um espelho d'água, rodeado por paredões de pedra, com reflexos tão perfeitos que parecem pintura. E se a ideia for se perder de vez em paisagens selvagens, a rodovia do Pamir é o caminho. Uma das mais altas do mundo, ela atravessa o país de ponta a ponta, cortando vales, planaltos
e regiões onde ainda se fala Yagnob, um dialeto antigo que sobrevive escondido nos vilarejos do Vale de Yagnob. O país realmente encanta, seja pelos lugares, pela comida, pela história ou pelas tradições. Mas, como a gente vai ver agora, nem tudo são flores. Número 7. O homem que manda em tudo. Lembra quando a gente falou dos casamentos que já não podiam mais ser extravagantes? Pois é. Agora você vai entender o porquê. Desde 1992, quem manda no Tajiquistão é um homem só, Emomali Rahmon. Ele mudou a Constituição, eliminou o limite de mandatos e, desde 2016, pode continuar no poder para sempre. Literalmente. Hoje, Rahmon é tratado como um líder quase sagrado. Ganhou o título de Fundador da Paz e da Unidade Nacional e tem sua imagem espalhada por todos os cantos do país. A mídia estatal vive comparando ele ao Sol, e todo cidadão é obrigado a chamá-lo de Vossa Excelência. Mas o poder dele vai além dos cargos e dos símbolos. O filho foi nomeado chefe do parlamento. A filha lidera a administração presidencial. O genro cuida do Banco Nacional. E boa parte dos figurões do governo vem justamente da mesma vila onde Rahmon nasceu. Ou seja, o poder virou um assunto de família. E quando alguém resolve questionar esse sistema, vai preso. Em 2018, um jornalista foi condenado por denunciar corrupção. E hoje, até usar palavras difíceis demais em reportagens pode render multa. O governo decidiu que o vocabulário rebuscado atrapalha a compreensão do público. Acredite ou não, jornalistas podem ser multados em $100 por usar palavras pouco comuns. A religião também é vigiada de perto. Usar véu, deixar a barba crescer, levar crianças à mesquita ou fazer a peregrinação a Meca antes dos 40 anos, tudo proibido. Até estudar em escolas islâmicas fora do país pode dar problema. E as proibições não param. Comemorar o Ano Novo? Banido. Não se ouve música alta, nem se vê fogos. Até Papai Noel foi declarado símbolo estrangeiro. Aniversário? Só dentro de casa. Nada de festa em salão, em restaurante, com convidados. Se a celebração for considerada exagerada, a multa vem na certa. Casamento com muita comida? A polícia bate na porta, leva os pratos embora e acusa a família de ostentação. Parece exagero, mas já aconteceu diversas vezes. Não é difícil uma família preparar o casamento da filha e, de repente, agentes do governo aparecerem, confiscarem toda a comida e alegarem que o cardápio é incompatível com a renda da família. Classificam aquilo como desperdício e ponto final. Nem na hora do luto a população tem paz. Em 2017, o governo proibiu o choro alto, as caminhadas fúnebres e qualquer gesto considerado exagerado durante enterros. Isso inclui puxar os cabelos, bater no peito, andar com o caixão pela rua. Até a dor precisa ser silenciosa. Tudo isso, segundo o governo, seria em nome da modéstia e da moral pública. Mas para muita gente, essas regras são só uma forma de reforçar o controle absoluto. Um Estado que não permite nem que você chore seu morto em paz. Tudo isso em nome da modéstia. Ou, como muita gente já entendeu, em nome do controle absoluto. E assim, a gente encerra nossa viagem. Um país de beleza milenar, cultura riquíssima e contrastes que desafiam qualquer ideia simples. E você, o que achou dessas curiosidades? Conta pra gente nos comentários. Obrigado por nos acompanhar até aqui e nos vemos na próxima aventura por esse nosso belo mundo. Até a próxima.